Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, cujo título é Jesus, o servo sofredor. O texto básico da nossa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, do verso 13 até o capítulo de número 53, verso 12. Leiamos com fé a palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos oriente na compreensão da sua palavra. Pai amado, Deus querido, somos gratos a Ti por esta manhã de domingo e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da sua santa e bendita palavra. Transforma, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, Jó, o patriarca, faz uma pergunta no capítulo de número 9, verso de número 2 do seu livro. A pergunta é: como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Nós entendemos que Deus, em sua justiça, castiga os maus e recompensa os bons. Uma vez que todos somos maus, como podemos receber alguma coisa boa dele? Eis a questão. Conforme nós vimos no domingo passado, o Salmo de número 1, o Cântico do Justo, o justo que é Jesus, ele nos declara justos diante do Pai,
e os ímpios não são declarados justos por causa da sua impiedade e a sua própria incredulidade. Se nós olharmos para o Evangelho do Senhor com esta mentalidade simples, como eu disse na primeira frase, respondendo à pergunta de Jó, como pode o homem ser justo para com Deus? Ou seja, a resposta de que Deus vai castigar os maus e vai promover ou vai recompensar os bons, porque ele é justo, afinal de contas, ele tem que agir desta maneira. Se nós pensarmos no Evangelho desta forma, nós vamos entender que Deus está tratando as pessoas ímpias ou as pessoas más como se elas fossem boas, simplesmente pelo fato de que a própria palavra de Deus vai nos ensinar, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, que não há justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, pois todos pecaram, todos se extraviaram. Então, quando Deus olha para a humanidade, ele vê a humanidade caída. Ele não vê bons e maus. Não, ele vê uma humanidade caída. E depois da ação maravilhosa da graça do Senhor, que nos faz compreender este evangelho maravilhoso, que são as boas novas de que Cristo veio, morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, aí sim, Deus então tem aqueles que ele declarou justos e aqueles que não foram declarados justos, que são os ímpios. Bom, eu já respondi. Como é que Deus, sendo justo, pode justificar o ímpio? Alguma coisa que pode ser feita nesse sentido, sem que a justiça de Deus seja comprometida? Olhemos para os nossos relacionamentos interpessoais. A resposta está aí. Geralmente, quando nós cometemos uma falha, nós não admitimos a falha que cometemos. O que fazemos? Transferimos a nossa culpa para a outra pessoa. Esta é a tendência, porque todos nós buscamos um bode expiatório. Isso está sendo muito claro agora, nos últimos dias, em que nós estamos em isolamento social e todos querem ser senhores da verdade, os prefeitos, os governadores, os ministros, a população, o presidente da República. O fato é que nós todos procuramos um bode expiatório. Se der tudo certo, deu tudo certo, mas se der tudo errado, a culpa é do presidente, ou a culpa é do governador, ou a culpa é da prefeita da nossa cidade. Assim, esta atitude de transferência, ela pode ser vista de uma forma bem clara no capítulo de número 53 de Isaías, que nós acabamos de ler. Por quê? Aqui nós observamos o sacrifício vicário do Filho de Deus. O que é o sacrifício vicário do Filho de Deus? É o sacrifício substitutivo, ou seja, Cristo nos substituiu na presença do Pai, assumindo a nossa culpa, para nos trazer o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a redenção, a santificação das nossas vidas. E aí nós vamos entender, meus irmãos, que o Evangelho nos mostra que sempre que tentamos por nós mesmos transferir a nossa culpa, o resultado será um caos, porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Antes, a nossa culpa é lançada sobre o Senhor Jesus Cristo e a sua justiça é considerada como sendo nossa justiça. Por exemplo, quando nós olhamos aquele momento em que o Senhor está crucificado e ele está ali diante de uma multidão de pessoas, e ao seu lado direito tem um ladrão, ao seu lado esquerdo tem outro ladrão,
E a gente percebe de forma bem clara como que é a teologia de um deles e como que é a teologia do outro. Um tem a teologia do salve-se a si mesmo. Tem a teologia de que eu preciso resolver o meu problema. Quando ele olha para Jesus e fala, se és filho de Deus, salva-te e sai dessa cruz e salva-me a mim também, nesse sentido. E aí aquele que está do outro lado, ele diz para o seu companheiro, olha, você não sabe o que você está dizendo. Nós estamos aqui por conta dos nossos erros, das nossas transgressões, dos nossos crimes, dos nossos pecados. Mas este aí não tem nenhum pecado. E ele olha para o Senhor Jesus e diz, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso. E aí o Senhor Jesus diz para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a teologia daquele homem era, eu preciso de um Salvador. Eu tenho consciência dos meus pecados, das minhas transgressões, e eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Mas este aí, não. Evidentemente que foi uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, na mente, no coração daquele ladrão, para que ele reconhecesse o seu pecado e pedisse a misericórdia do Senhor Jesus naquele momento. Mas, infelizmente, há muitas pessoas neste mundo que continuam vivendo como o outro ladrão. A teologia do salve-se a si mesmo, ou salve-se quem puder. O fato é que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus Cristo. Na lição de hoje nós temos 3 aspectos que vamos pensar a respeito de Jesus como sendo o servo sofredor. O primeiro aspecto trata do sofrimento do Filho de Deus. Não podemos pensar em Cristo como apenas mais um que sofreu nessa terra, porque os profetas também sofreram, os apóstolos sofreram, os mártires cristãos sofreram, os próprios reformadores sofreram. E agora, recentemente, irmãos e irmãs nossos estão sofrendo também, por conta da perseguição religiosa e estão sendo mortos no Oriente Médio. O que difere do sofrimento de Jesus daquele que é suportado pelas outras pessoas? O que muda no sofrimento de Jesus por aquilo que as outras pessoas sofrem? O sofrimento de Jesus Cristo faz parte da salvação dos eleitos de Deus. Ele possui um caráter substitutivo e judicial. É interessante a gente pensar nisso, né? É substitutivo e judicial. Ao mesmo tempo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos substitui, porque ele recebe sobre si o nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele também recebe a nossa condenação na cruz do Calvário. Por isso que também é judicial. Como que nós começamos a lição? Como pode o homem ser justo para com Deus? Justiça. A justiça de Deus só pôde ser satisfeita pela justiça de Cristo Jesus. E observamos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e sempre vamos repetir esse texto, porque esse texto mostra o proto-evangelho, como dizem os teólogos, né? O início do evangelho. Ali nós já temos Deus dizendo, sentenciando a serpente e dizendo que o Filho de Deus, o descendente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente, mas o seu calcanhar seria ferido. E o cumprimento dessa profecia se vê em Mateus, capítulo 27, 12 a 14. Creio que vocês podem abrir aí a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 27, versos 12 a 14. Assim diz a palavra do Senhor.
E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Por quê? Porque aqui no capítulo de número 53 do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, o verso de número 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A promessa é que ele seria ferido no calcanhar, e o seu ferimento começa já lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, no jardim do Getsemane, quando Jesus ora e por 3 vezes pede ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. O Senhor estava tão angustiado que o seu suor se tornou como que gotas de sangue, e um anjo enviado pelo Pai veio confortá-lo. Ali ele já estava sentindo todo o peso do nosso pecado, e então, agora na presença de Pilatos, cumprindo Isaías, capítulo de número 53, e assim vai continuar. Mateus capítulo 27, verso de número 30, também vai nos ensinar a respeito deste ferimento que Jesus está passando. 27, verso 30. E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Quando eles estavam batendo na cabeça, estavam repetindo as pancadas na cabeça. Além disso, o Senhor Jesus foi tão humilhado que ele teve que levar a sua própria cruz. Não há referência de que aqueles outros ladrões tenham levado as suas cruzes. O que dá a impressão é que quando o Senhor chegou com a sua cruz, eles já estavam lá para serem crucificados. A morte de cruz, nós sabemos que é uma morte maldita. E nesse sentido, então, o servo do Senhor, sofredor, era visto como um maldito. Ele foi blasfemado. E chega o momento mais difícil da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quando ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, então, o Filho sofre todo o peso do pecado dos eleitos de Deus, e naquele momento ele sofre o desamparo do Pai, o Rei da Glória, aquele que por toda eternidade havia desfrutado da maravilhosa companhia do Pai, agora se via abandonado pelo Pai. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Nós precisamos valorizar mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu sofrimento pelas nossas vidas. Nós precisamos olhar para a cruz do Senhor e ver o quanto o Senhor sofreu no nosso lugar. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele apanhou, ele passou a vergonha na cruz por conta dos nossos pecados, para nos substituir e para apresentar a si mesmo como oferta e sacerdote diante do Pai. E naturalmente esse sofrimento ele vai culminar com a morte do servo, que é o segundo ponto da nossa lição, a morte do servo. Da mesma forma que o sofrimento de Jesus foi de caráter substitutivo, assim também foi a sua morte. Aqui em Isaías, capítulo de número 52, o verso 15, diz:
Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A nossa lição, o autor da nossa lição, ele diz que há aqui uma questão importante. Algumas traduções, como a Revista e Atualizada, dizem assim causará admiração, como eu acabei de ler aqui. Com certeza, os sofrimentos e a morte de Cristo foram de tal horror que impressionaram muitas pessoas e até aos dias de hoje ainda causa esta admiração. No entanto, a passagem também pode ser traduzida como assim aspergirá muitas nações. A ideia da aspersão de sangue enfatizada é a purificação do pecado. E nesse sentido, significa que Jesus, o servo sofredor, iria expiar, perdoar os pecados dos gentios também. Ou seja, não apenas dos judeus, mas também dos gentios, porque a palavra está falando admiração às nações ou aspergirá muitas nações. João Calvino afirma que isso significa que o próprio Deus derramará sua palavra sobre muitas nações. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para compreender. Uma vez eu ouvi de um pregador o seguinte: Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Quando ele falou isso no seu testemunho, ele disse que muitas pessoas ficaram admiradas e algumas ficaram até mesmo zangadas. Como assim Deus não é evangélico? Como assim Deus não é evangélico? Aquele pregador explicou. Vamos lá. Embora Paulo, apóstolo, se refere à fé evangélica, pela qual devemos lutar, lá na carta aos Filipenses e também nas outras cartas que ele escreveu, mas este termo evangélico, ele tem uma força maior do século XX para cá. Então, aquele pregador estava mostrando que Deus é atemporal, no sentido que, se Deus fosse evangélico, ele teria menos de 200 anos. E ele continua dizendo na sua pregação, Deus não é protestante, porque se Deus fosse protestante, Deus teria 500 e poucos anos. Deus não é judeu, porque se Deus fosse judeu, ele teria, na melhor das hipóteses, aí no fundamentalismo, 8.000 anos, 10.000 anos. Deus é Deus, Deus é o Deus eterno, Deus é o Yehavé, Deus é o Eu Sou. E todos nós sabemos, pela história bíblica, de que o povo judeu tem origem em Abraão, e Abraão era mesopotâmio. Portanto, Deus é o Deus das nações. Agora, ele foi servido em escolher o povo de Israel para testemunho às nações. Assim como Deus tem sido servido ao longo destes 2 milênios em usar a igreja, e agora a igreja composta de pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações, para que a igreja seja testemunha, como diz o Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Assim como na velha dispensação o povo de Israel estava habitando em vários lugares para testemunho do Deus Criador, do Deus Redentor, do Deus Consolador, assim a igreja do Novo Testamento, ou da Nova Dispensação, está também espalhada em toda parte deste mundo para ser testemunha deste Deus Criador,
deste Deus Redentor e deste Deus Consolador. A morte vicária de Cristo veio trazer paz para o homem que estava em guerra contra Deus. Por isso que nós lemos lá em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Isaías diz isso no verso 5 do capítulo 53, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só Jesus poderia cumprir a lei do Senhor e com a sua morte justificar aqueles a quem o Pai escolheu. Por quê? Porque Jesus é sem pecado. A lei dizia que o animal sacrificado deveria ser sem mácula, sem defeito. Assim também, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, veio e morreu para nos trazer a reconciliação com o Pai. O verso de número 9 fala como foi o momento final do Senhor, né? Depois dele ter sido morto, tirado da cruz. O verso 9 de Isaías 53 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Completamente perfeito. E José de Arimateia solicitou a permissão ao governador para sepultar o Senhor, e esta permissão foi concedida. Portanto, observamos que o apóstolo João também, na sua carta, ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é aspergido a todas as nações. Eu quero finalizar este tópico de número 2, a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e de como que essa morte tem abrangência universal, não no sentido de que todas as pessoas do mundo serão salvas, mas no sentido de que o Evangelho será pregado a todas as nações, conforme Mateus capítulo de número 25. Voltando um pouquinho ao Velho Testamento, eu já estudei um pouquinho a história de Jonas, e uma das interpretações, que é a interpretação que eu gosto muito, pelo fato de que, que mostra o fato de Jonas não querer ir para a Síria, né, para Nínive, que era a capital da Assíria. Ele não era um homem preguiçoso. O problema de Jonas não era preguiça. Não. Ele desobedeceu ao Senhor e pegou o navio para Tarsis, sabemos de tudo isso. Mas, lendo principalmente o capítulo 3 da profecia ali de Jonas, a gente percebe que o problema de Jonas era o ciúme. Ele não queria compartilhar o Deus dele com aquele povo ninivita. Tanto que quando o povo se arrepende, ele continua azedo, ele continua com raiva. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o Deus em quem cremos, ele é o Deus de todos os povos, todas as tribos, todas as raças, nações, etnias. Ele não é um Deus exclusivo meu ou da igreja X, Y, Z. É o Deus eterno, é o Deus criador. A salvação de Jesus, ela está sendo manifestada e anunciada a todas as nações. E o Espírito Santo do Senhor vai convencer os eleitos de Deus do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro ponto da nossa lição: a intercessão do servo. Bom, o servo sofreu, o servo morreu, obviamente ressuscitou, e nós vamos falar mais sobre a ressurreição no domingo que vem, porque é o domingo de Páscoa.
Mas agora vamos pensar sobre a intercessão. O verso de número 12 de Isaías 53 diz: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O servo não apenas sofreu em favor do seu povo, não apenas derramou a sua alma na morte em favor dele, ele também apresentou intercessão por aqueles que em si mesmos são transgressores da lei. E esta é uma verdade apresentada em toda a palavra de Deus, e nós temos que ter bastante clareza. Primeiro, eu já falei isso, acho que foi no domingo passado, quando o Senhor Jesus entrou na sala em que os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, portanto a porta estava trancada, e Jesus entra, se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Aquela saudação significava: o Pai aceitou o sacrifício, ou seja, ele intercedeu judicialmente, porque ele é o nosso advogado junto ao Pai, ele, o Paráclito, ele intercedeu por nós e o Pai aceitou o sacrifício dele, mas ele continua intercedendo pela nossa vida. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a justiça do Pai já foi satisfeita. Então, a culpa do nosso pecado foi plenamente tirada. O que existe no nosso coração ainda é a corrupção do pecado. Por isso, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Romanos 8,1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa que nos levava ao inferno, ela foi removida inteiramente na cruz de Cristo. No entanto, ainda vivemos neste mundo redimidos, mas pecadores redimidos. E por isso ainda precisamos que o Senhor continue intercedendo por nós. Por isso que João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, todas as vezes que nós oramos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, em nome de Jesus, Ele nos perdoa os pecados, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, nós lemos: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Neste mundo, quando alguém comete algum delito ou algum crime, seja um crime doloso ou culposo, ou seja um crime involuntário, como, por exemplo, um acidente de trânsito, ou mesmo quando há uma demanda em questões comerciais, negócios, ou, infelizmente, também os litígios conjugais. Quando isso acontece, nós precisamos de um advogado. Aqueles que não têm condição econômica, financeira, para contratar o advogado, são servidos pela Defensoria Pública. O defensor público, o advogado, vai cuidar daquela questão. Aqueles que têm condição financeira podem procurar um advogado particular e esse advogado vai cuidar da questão. O fato
é que nós somos pessoas físicas, nós somos pessoas que têm um registro civil, nós temos CPF, empresas têm CNPJ, nós vivemos numa sociedade organizada e nós precisamos obedecer às leis do nosso país e assim por diante. Então, o advogado vai nos representar e vai nos defender diante do juiz, enfim, daquele que estiver julgando a nossa causa. E aí, nós vamos entender que da mesma forma, conquanto todos já redimidos pelo sangue precioso de Jesus, mas ainda estamos sendo dia a dia acusados pelo arqui-inimigo das nossas almas, Satanás, né, que é o acusador, está sempre nos acusando, dizendo ou nos fazendo relembrar, quem sabe até de pecados que já foram perdoados pelo Pai, para nos afligir, para nos derrotar, para nos fazer entristecer. E aí nós temos advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que está dizendo todas as vezes: eu morri na cruz por esse, eu paguei o preço do pecado dele, eu satisfiz a tua justiça, ó Pai, então ele está perdoado e ele está livre disso. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Eu preciso também citar um texto que eu gosto muito, o texto de Miqueias, capítulo 7, versos 18 a 20. Assim diz a palavra de Deus: quem, ó Deus, que perdoa os pecados do seu povo, esquece da transgressão do restante da sua herança, lança os nossos pecados nas profundezas do mar e se esquece plenamente dos nossos pecados. Uma vez um professor nos ensinou, e além disso Deus ainda coloca uma plaquinha lá no fundo do mar: proibido pescar. Ou seja, o inimigo não tem que nos acusar de nada, porque o Senhor já nos perdoou. E Jesus Cristo é o nosso advogado, e Ele vive sempre para interceder por nós. A intercessão do servo é aplicada a pessoas que vivem e viverão o tempo todo praticando pecados. Entretanto, com uma diferença: esses transgressores estão lavados com o seu sangue, afinal ele veio buscar os doentes, que são justamente os transgressores, nós. Concluindo, meus irmãos, o caráter perfeito e vicário, substitutivo do sofrimento, morte e intercessão de Jesus, nos dá a certeza de que a salvação existe e de que ela é real e está direcionada a todos quais por Cristo ou pelos quais Cristo morreu. Então Deus olhou lá de cima e viu que não havia um justo sequer. Por isso era necessário que Deus, na pessoa do seu Filho, encarnasse e se entregasse para a remissão dos nossos pecados. Eu quero convidar vocês para ouvirem esse cântico, O Rei da Glória. Ele retrata muito bem essa passagem, como outras da Escritura Sagrada, a respeito do sofrimento, da morte, da intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois que os irmãos terminarem de ouvir o cântico, que são 2 minutos e pouquinho, aí eu peço que os irmãos orem em família. Que Deus dê um bom domingo a todos nós, na sua graça, no seu amor e na sua paz. Amém. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus.
servo sofredor padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará.